Muito bem, sejam bem-vindos de volta ao canal. No episódio de hoje eu vou falar sobre o Bathory, banda do multi-instrumentista e artista Thomas Forsberg, já falecido, e que em seu curto período de vida lançou diversos álbuns bastante influentes na cena do metal extremo europeu e do black metal, especialmente nos anos iniciais, e posteriormente é atribuída a ele também uma das origens do Viking Metal, né? Uma corrente, um subgênero do heavy metal que tem sido cada vez mais constante na produção mais recente do heavy metal. Muito bem, a obra do Bathory, ou Bathory, como nós costumamos dizer aqui no Brasil, e sabe-se lá como é a pronúncia correta do nome da condessa húngara que sugeriu esse nome, né, que inspirou esse nome, que também inspirou a música Countess Bathory do Venom, que inspirou o álbum Cruelty and the Beast da banda inglesa Cradle of Filth, e que até mesmo foi homenageada na canção Elizabeth do Ghost. Bem, enfim, sabe-se lá como pronuncia esse nome em húngaro. Em inglês geralmente é Bathory, mas nós aqui no Brasil chamamos essa banda de Bathory, e eu acho que é bem adequado pronunciar assim, então eu vou pronunciar assim até o fim deste episódio. Bem, essa banda então, ou mais precisamente o projeto musical do Thomas Forsberg, que na verdade tocava quase todos os instrumentos, é um músico essencialmente de estúdio que não saía em turnê, né? Então realmente esse formato de banda não é adequado até para pensar a sua produção artística. Mas ao longo dos anos, com esse nome Bathory, foi lançado 12 álbuns de estúdio, né? Além de 2 álbuns que o Corton lançou como um artista solo, né? Com esse nome. E como se sabe, ele morreu em 2004, né? Com apenas 38 anos de idade. Imagina que nessa curta vida ele lançou uma obra bastante extensa e bastante influente na cena do metal extremo mundial. Bem, eu vou falar então rapidamente da discografia do Bathory, né? Que começa com o auto-intitulado álbum de 1984, né? Que contém uma gravação bastante rudimentar, né? O jovem Corton, aqui com 18 anos, lançou esse álbum, que tem, né, faixas bastante claramente inspiradas no Venom, né? A faixa In Conspiracy with Satan lembra, né, até pelo nome, In League with Satan, Raise the Dead, Reaper, Hades, Necromancy, Sacrifice, né? Um disco que é célebre justamente pelo caráter de garagem, né, que a banda vai ter. Uma banda que não tem, assim, no início não tinha uma grande preocupação de virtuosismo, de qualidade da gravação, que vai ser típico da cena do black metal na Europa e no mundo durante os anos 80. Né? O extremo está ligado ao caráter rudimentar da gravação. Bem, no ano seguinte, o Corton lança como Bathory o The Return of Darkness and Evil, álbum lançado em 85, um pouco melhor gravado, as canções um pouco mais elaboradas, alguns riffs de guitarra mais interessantes, especialmente na faixa Burn for Burning. Mas foi especialmente no álbum de 1987, o Under the Sign of the Black Mark, que de fato nós temos uma sonoridade que vai ser típica do black metal, especialmente na segunda onda que surge ali no início dos anos 90, especialmente com as bandas da Noruega, ou as bandas nórdicas em geral. Aqueles ruído típico, né, que segundo o meu amigo Igor é caracterizado como chuva de granizo em telhado de zinco. E essa musicalidade, né, é o que torna o black metal tão típico, para além das versões iniciais com Venom ou Merciful Fate, né? Essa forma um pouco mais extrema, estridente de sonoridade extrema no heavy metal.
Bem, em 1988 a banda lança, né, o Bathory lança o Blood, Fire, Death, né, que é esse álbum que vocês estão ouvindo aí ao fundo, e que contém já um distanciamento em relação aos temas típicos do black metal. Já há uma menção à mitologia nórdica, a Odin, mas o que nós temos aqui principalmente canções que versam sobre a guerra, sobre destruição, sobre temas típicos do thrash, do death metal dos anos 80. Mas a sonoridade, aquela sonoridade estridente, está bem marcada nesse álbum, né? E de fato, assim, ao ouvir esse álbum, a gente percebe muito como bandas como Immortal são influenciadas pelo Bathory. Não é à toa que o Abate, num dos seus álbuns, tem um cover, né, de uma música desse álbum que é Pay Still Dead. Bem, em 1990, com o Hammerheart, o Bathory de fato se consolida, né, como uma banda de Viking Metal, produzindo um álbum que, embora não seja conceitual, ele é todo gira em torno totalmente dos temas da mitologia nórdica. E é um álbum muito bom, com uma sonoridade pesada, mas uma produção bastante adequada. Já o Twilight of the Gods, de 1991, tem uma musicalidade mais clara, mais limpa. O próprio vocal do Corton, né, tá bem diferente, tá um vocal limpo. É uma mudança até de estilo, né? Que embora, né, tenha sido marcante, né, e até bem recebida pelos críticos, o Corton acabou abandonando essa sonoridade e lançou nos anos de 94 e 95 esses dois álbuns, Requiem e Octagon, que tem uma sonoridade thrash metal crua, um tanto quanto death, mas bastante estranha em relação à produção anterior da banda, né? Em 96 ele lança Blood on Ice a partir de sobras de uma gravação que ele fez entre o Blood, Fire, Death e o Hammerheart, e constrói uma saga, né, um álbum conceitual em torno de uma saga contada do início ao fim, né, que é Blood on Ice. Um álbum bastante influente, talvez um dos mais conhecidos, né, da banda, e que gira em torno, né, uma história conceitual a partir de temas da mitologia nórdica, mas uma criação própria do Corton. Por fim, a banda lança no ano de 2001 inicialmente um álbum chamado Destroyer of the Worlds, que contém uma espécie de síntese entre os elementos do Viking Metal e do thrash and death metal que ele produziu naqueles álbuns anteriores, o Requiem e o Octagon. Até que em 2002 e 2003 ele lança os dois volumes do Nordland, né, que depois foram reunidos num volume só em vinil. Muito bem, então é essa a produção do Corton enquanto Bathory, né, sendo que ele publicou também, ou lançou, dois álbuns solo, né, um álbum, né, chamado simplesmente Corton Album, que foi lançado no ano de 1994, e o Purity of Essence de 1997. Bem, para não estender muito a conversa, né, vou falar agora sobre os álbuns a partir do meu ranking, do que eu considero os melhores e os piores álbuns do Bathory, né? Eu vou começar como os discos, talvez os piores, né, os mais fracos da discografia do Bathory, pelos dois álbuns Requiem e Octagon. Em 12º lugar eu vou colocar o Requiem, esse álbum lançado em 94, que é um álbum cru, né? Um álbum de um thrash metal cru, assim, um pouco estranho, muito abaixo da qualidade do que se fazia em termos de thrash e death metal já nos anos 90.
que, pouco lembra o black metal e os melhores momentos do Bathory nos anos 80, e que eu só adquiri recentemente a partir da regravação do projeto de relançamento de toda a discografia do Bathory, do selo Obscure Chaos, ou Chaos, né? Que tem relançado a obra do Bathory nessa versão de chippack, bastante bonita e bem cuidada. Contém o trabalho, inclusive, do meu amigo lá da Zona Leste de São Paulo, de São Miguel Paulista, o Alan Soares, também conhecido como Alan Luvart, que é o criador do projeto musical Impurity Essence, e que é um grande conhecedor da cena do black metal, especialmente a música extrema no Brasil e no mundo, e que pelo selo Black Seal tem lançado também muitas bandas, outros projetos de bandas, de lançamento de bandas, como Death SS da Itália, o Acheron dos Estados Unidos e o Fili Grande Infernalio. Muito bem. Então, o Requiem, né, ele foi lançado, eu pude adquirir recentemente, eu só tinha em fita cassete. É o pior desses álbuns. O Octagon é um pouquinho melhor, melhor produzido, um pouquinho mais inspirado nas músicas, embora eu não consiga destacar aqui nenhuma música, talvez Sociopath e Century, Schizianity, mas o que me chama a atenção nesse álbum é a presença de um cover do Kiss, Juice, né? Que é uma faixa que bem poderia estar na produção solo do Corton, mas está aqui presente no álbum do Bathory, né? Lembrando que essa nova edição, né, ela contém aí uma homenagem ao Corton, né, nascido em 17 de fevereiro de 66 e falecido em 3 de junho de 2004. Muito bem, então esses são os dois piores álbuns do Bathory, se vocês me permitem falar assim. Bem, em 10º lugar eu já coloco um álbum que eu considero muito bom, que é o Destroyer of Worlds, de 2001. Contém boas faixas, como a faixa título, que é uma pegada assim, death metal, mas tem todo esse lado épico da produção do Bathory, né? E isso é presente também em outras faixas como Lake of Fire e Bleeding, e outras faixas como Pestilence, Death from Above, Kill, 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 Liberty and Justice, que é mais essa onda, digamos assim, thrash death metal praticada nos álbuns que eu citei anteriormente. Em 9º lugar, eu vou citar justamente o álbum de estreia do Bathory, o auto-intitulado álbum de 1984. Um álbum muito influente, até digamos assim, pelo trabalho gráfico, a capa, né? Muito parecido com todos os álbuns de black metal que vão surgir até hoje, nos anos 80 e 90 e 2000. Que é essa coisa da capa, né, escura, né? Embora originalmente era para ser uma capa, o bode aqui da capa era para ser amarelo, né? Mas por conta da falta de orçamento acabou sendo preto e branco, ou pelo menos, e algumas edições bastante raras e bastante valiosas contém lá o bode amarelo. Mas enfim, o álbum de estreia então fica em 9º lugar. Em 8º eu vou colocar o Blondel Nice, para a surpresa de muitos, que embora seja um bom álbum, né, tenha uma história bastante interessante e momentos muito bons, como na faixa título, nas baladas Man of Iron e The Ravens, contém assim uma certa irregularidade, porque
é uma espécie de colcha de retalho de gravações de diferentes momentos e diferentes estilos do Bathory, né? Que estão aqui, de certa forma, meio amalgamados. Mas eu destaco, além dessas faixas que eu citei, e também Gods of Thunder, of Wind and of Rain, né? Que é uma das, talvez assim, canções mais fortes do Bathory nessa pegada Viking Metal. Eu destaco todo o texto que está presente no encarte do Blood on Ice, em que o Thomas Forsberg fala sobre a sua obra artística, né? Explica a sua obra, como ele trabalhava numa garagem em Tornado Studio, como o trabalho da banda, né? o projeto dele musical é bastante artesanal, e como, por conta desse trabalho, também ele alcançou essa sonoridade épica que deu tanta notoriedade ao Bathory. Muito bem, então Blood on Ice em 8º lugar. Em 7º eu vou de Twilight of the Gods. Eu tenho aqui também a versão em vinil. Um disco que é bastante marcante por conta dessa sonoridade mais limpa, especialmente dos vocais do Corton, na faixa título, na faixa Through Blood by Thunder, Under the Runs, mas que tem assim uma sonoridade e uma temática um pouco diferente do Hammerheart, embora a menção à mitologia nórdica é uma visão mais cética, né, presente inclusive a partir dessa inspiração da citação do Nietzsche, né? Embora o título Twilight of the Gods se remeta a uma obra de Richard Wagner, já que o Nietzsche tem um outro título para uma obra chamada Crepúsculo dos Ídolos. E de fato o que se trata aqui é uma espécie de crepúsculo dos ídolos e um abandono total, né, da visão cristã ou anticristã do mundo. Como o Corton explica aqui no encarte do Blood on Ice, ele foi se deixando de lado mesmo a questão do satanismo, porque ele percebeu, talvez justamente pela leitura do Nietzsche, como o satanismo na verdade é um outro lado do cristianismo. E aí por conta disso ele buscou inspiração musical na mitologia nórdica, mas a visão de mundo dele, né, como fica claro especialmente nos textos escritos, é uma visão talvez iluminista, crítica, que toma a mitologia, a referência a Deus apenas como inspiração para uma obra de arte, sem nenhum aspecto de uma crença ou de uma divinização dos ídolos. Muito bem, em 6º lugar eu vou mencionar The Return, né? Esse sim, um bom disco de black metal, ainda que bastante sujo, né? Uma gravação bastante incipiente, mas um bom disco. E destaque especialmente para a canção que eu já falei, Born for Burning, mas também The Right of Darkness e a faixa título, né, que fecha o álbum. Esse então um bom disco, né? Já foi relançado aí, eu tenho essa versão da Obscure Chaos. Muito bem, agora eu entro nos 5 melhores, né, os top 5 aí dos discos do Bathory, e eu vou começar com Nordland, que na verdade é uma obra só, né? É uma obra só que foi lançada em 2 etapas e depois relançada como um vinil duplo, né? Eu tenho essa aqui, é uma das edições mais valiosas aqui da minha coleção de vinis. E eu vou assim, para seguir uma ordem, já que são 2 CDs, vou colocar em 5º lugar o Nordland 2 e em 4º o Nordland 1. Mas a diferença entre ambos, assim, em termos de qualidade, é bastante sutil. Destaco aqui todas as faixas, né? Um Viking Metal maduro, barulhento, sujo, violento e épico, sobretudo épico, porque esse caráter épico é o típico da sonoridade madura do Bathory e do Corton. Destaque no Nordland 2, especialmente para a faixa Flash of the Silver Hammer, né? uma guitarra estridente,
o mais violento riff de guitarra que eu conheço, mas também as canções Fanfare, Blooded Shore, Sea Wolf e Vinland. No Nordland 1 eu destaco, além da Nordland, né, que é a abertura épica da jornada, Winterblood, né, por conta da violência, e o fim com a Mother Earth, Father Thunder, que tem a ver justamente com esse caráter de valorização da natureza que é típica da mitologia nórdica. Em terceiro lugar, eu vou colocar Under the Sign of the Black Mark, um disco icônico, o melhor disco de black metal do Bathory. Destaque para Woman of Dark Desires, Call from the Grave e Enter the Eternal Fire, né, que é uma canção black metal e épica ao mesmo tempo. Em segundo lugar, eu vou com Blood, Fire, Death, que é o que vocês estão ouvindo, que está na minha camiseta. Eu tenho a versão em CD que eu já apresentei, também em vinil. Pena que essa versão importada da Black Mark não seja tão bela quanto uma versão nacional que eu tinha e que muitos têm, que é Gatefold, e que tem aquela imagem icônica aqui dos três membros da banda, além do Corton, do Vort e do Cotter. São figuras meio mitológicas, né? Ninguém sabe muito bem quem eram e o que eles tocaram de fato nesse e em outros discos. Mas a faixa título, A Fine Day to Die, Dies e Rai, né, são os pontos altos desse disco tão bom e dessa sonoridade que, como eu falei anteriormente, foi a sonoridade que moldou o black metal, especialmente a partir da segunda fase com as bandas nórdicas, sobretudo norueguesas, né? Mas o melhor álbum do Bathory é, em minha modesta e humilde opinião, Hammerheart, de 1990. Você tem aqui, né, o Viking Metal, né, de uma forma bastante bem executada, pesada, suja, mas ao mesmo tempo bem gravada. Se contém uma variação nos vocais do Corton. Nós temos a sonoridade épica da primeira faixa, né, Shores in Flames. Nós temos uma canção que eu acho belíssima, Father to Son. E por fim, Valhalla, né, um épico assim, realmente típico dessa sonoridade que o Bathory alcançou nesse trabalho de estúdio. E o final com Unroad to Asia Bay, né, que é a música mais conhecida talvez do Bathory por conta de um videoclipe muito estranho, mas é um dos poucos registros que a gente tem visuais, né, audiovisual em formato de vídeo da banda e do Corton, e que é uma canção que fecha esse disco, né, relatando de maneira irônica e crítica a chegada do cristianismo na Escandinávia, e o fim, né, do universo cultural viking, né? Bem, enfim, esses foram os meus comentários sobre a discografia do Bathory, e eu termino, né, mostrando para vocês essa carta que eu recebi há exatos 24 anos, na data de 1º de abril de 1988. Uma carta que o Corton escreveu para mim e para o meu amigo Afonso, né, da Metalmania, que eu já mencionei aqui em outro episódio, e respondeu uma carta que nós escrevemos para ele, querendo saber mais sobre a história da banda, né, querendo inclusive a partir disso, quem sabe, montar um fã-clube, né? Nós só éramos muito jovens, ingênuos. O Corton respondeu dizendo da alegria que ele tinha de receber cartas, especialmente do Brasil e de muitas garotas brasileiras, né? E dizendo que, no fundo, ele não via com muito entusiasmo a ideia de um fã-clube, que ele gostaria de permanecer como um projeto underground, mas que enfim ele ficava muito feliz com o nosso interesse, que ele
que nós poderíamos continuar escrevendo. E de fato, o Corton sempre foi bastante solícito com os fãs, embora tenha mantido uma certa discrição na sua carreira como artista, né? Enfim, eu vou publicar aí nas minhas redes sociais essa carta, né, que eu recebi tão gentilmente do falecido Corton, do falecido Thomas Forsberg, esse artista tão original como Thomas Gabriel, né, o seu xará suíço. Muito bem, com isso então eu encerro mais esse capítulo da série The Dark Side of the Flame. Continuem acompanhando esta série. Em breve eu vou também iniciar uma série de lives. A primeira live deve ser com meu amigo Alan Luvart, da Black Seal Productions e do Impure Essence, melhor dizendo. E é isso, então aguarde até o próximo episódio em que falaremos mais da cena do metal, do heavy metal nos anos 80 e ainda na Escandinávia com o Merciful Fate e o King Diamond. Até a próxima.